Cumprimento a todos com a paz, com a graça que é em Cristo Jesus. Motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, mais um momento para compartilhar algo tão especial para a sua vida. Se você não é inscrito no canal, meu irmão, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Ative aí o sininho, tá bom? Para receber os nossos conteúdos. Eu quero falar de algo hoje da parte de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1 e verso de número 18. Diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Agora, 1 Coríntios, capítulo 2 e verso de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Igreja do Senhor. Podemos ver na nossa caminhada de trabalho, de evangelização, de ministério, podemos ver que existe o ser humano natural e existe o ser humano espiritual. A pessoa que é natural é aquela pessoa que não compreende as coisas espirituais. É aquela pessoa que não é espiritual. Então a pessoa não é espiritual, ela não tem o Espírito Santo, ela não consegue discernir as coisas. Então é uma pessoa natural. E a pessoa espiritual, irmãos, é aquela pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, aonde você fala, aonde você conta algo, conta um testemunho do que o Senhor Jesus Cristo fez, e aquela pessoa crê, porque aquela pessoa é espiritual. Sabemos que há uma grande diferença nos nossos dias atuais, no natural e no espiritual. Podemos ver que a cada 10 pessoas que você evangeliza, que você prega a palavra de Deus, essas 10 pessoas, 2 aceitam a palavra. 2 pessoas aceitam a pregação que você prega. As 8 pessoas não aceitam. Melhor dizendo, 20% no mundo inteiro aceitam a pregação. Já 80% não, porque 20% é espiritual, 80% é natural. Por que natural? Porque é da natureza de Deus, é criatura de Deus. E aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que aceita a palavra de Deus, aquele que discerne, que tem o Espírito Santo para o discernir, aquela pessoa então, ela é filha de Deus, filho de Deus. Podemos ver que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito. Você está contando, você está pregando, você está anunciando a palavra, mas a pessoa não consegue ter o discernimento. Mesmo que você conte, olha, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me curou de uma enfermidade. Você começa a contar um testemunho, mas aquela pessoa não compreende. Aquela pessoa deixa você conversando sozinho e não fica ligado no seu assunto. Porque aquela pessoa está na sua própria natureza. Aquela pessoa não está no mundo espiritual que Deus nos proporciona. E quando o homem, quando eu falo homem, é homem, mulher, jovem, o homem natural,
a Bíblia diz que ele não compreende a parte espiritual, porque ele é natural. Então, para nós compreender as coisas espirituais, as coisas do Espírito Santo de Deus, é preciso nós ser espiritual. Então, quando a gente é espiritual, a gente compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque nós temos o mesmo Espírito. Nós somos espiritual. Então, a gente compreende os mistérios, a gente compreende a palavra, o trabalhar de Deus. Mas a pessoa que é natural, ela não compreende. Você pode contar o testemunho, você pode chegar no ouvido dela e falar, mas ela não compreende. Então, podemos ver que há duas classes diferencial nesta palavra. Tem uma que vive a loucura da pregação. Tem uma pessoa que fala da cruz de Cristo Jesus. E tem a outra pessoa que bate de frente com a cruz de Jesus. Então podemos ver que na nossa caminhada, irmãos, espiritual sobre a face da terra, nós vamos encontrar essas duas classes. Vamos encontrar na nossa direita a classe espiritual, que tem o Espírito Santo, que discerne tudo o que o Espírito Santo nos mostra, nos revela. E à nossa esquerda, nós vamos ver a pessoa que é natural, aquela pessoa que não tem a presença de Deus na sua vida, aquela pessoa que não tem a revelação do Espírito Santo na sua vida, porque ela só crê nas coisas naturais. Quero contar algo para você. A pessoa que é espiritual, que ela tem o discernimento das coisas espirituais, os olhos, os nossos olhos físicos, não precisam contemplar. A gente crê. E pela gente crer naquilo que a gente não vê, nós somos bem-aventurados. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos discernimento, sabemos discernir as coisas do Espírito Santo. Então nós já temos uma intimidade com Deus. Já temos uma intimidade com Deus. Mas a pessoa que é natural, irmãos, ela não compreende as coisas de Deus, porque ela é uma pessoa que está vazia. Ela é uma pessoa que está lutando sozinha. Ela é uma pessoa que vai sem rumo, sem direção. É um homem sem Deus, né? Igual uma folha seca. Para onde o vento quer, o vento leva. Porque essa pessoa, ela não tem a direção de Deus. E quando não temos a direção de Deus, nós somos natural. E por a gente ser natural, a gente não compreende as coisas do Espírito Santo. Quero contar algo para você. Eu tenho certeza com você que espiritual já aconteceu. Muitas vezes eu vou sair, vou fazer algo, e parece que lá dentro, parece que lá no íntimo do meu coração, algo fala não. E aí eu entendo que é o Espírito Santo de Deus falando dentro de mim, porque eu sou espiritual. E por eu ser espiritual, irmãos, por eu ser espiritual, eu tenho que ouvir e ser obediente à voz de Deus, porque eu sou espiritual. Se eu ouvir a voz de Deus falar comigo, e eu não der ouvido à voz de Deus, aí eu estou sendo uma pessoa natural. Aí eu estou querendo agir com a minha natureza pessoal. E o nosso Deus, ele nos coloca essas duas diferenças, o homem natural e o homem espiritual, onde lemos em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele é natural, ele está na sua natureza, então ele não pode compreender as coisas de Deus, porque ele parece loucura. É o que eu falei. Você pode chegar numa pessoa que é natural e contar, olha, hoje o culto foi abençoado, uma pessoa cega enxergou, o mudo falou, você pode contar para essa pessoa, mas para esta pessoa vai ser loucura. Vai ser loucura, essa pessoa é natural. Ela não tem o Espírito Santo de Deus para discernir, então ela não vai crer. E aí se encaixa a palavra onde Paulo disse, né, que seremos salvos aí pela loucura da pregação.
Então o ser humano, a pessoa que é natural, ela nunca vai nos entender. E se ela não vai nos entender que somos sujeitos às mesmas fraquezas que ela vai entender as coisas de Deus. As coisas de Deus, irmão, tem que ter o Espírito Santo para discernir. As coisas de Deus, nós que somos espirituais, nós temos que continuar neste mesmo modo, sempre dando crédito à voz de Deus, abrindo o coração para o Senhor, dando crédito à voz do Senhor, para continuarmos nessa vida espiritual. Porque no momento que nós continuamos na vida espiritual, nós temos discernimento. Nós não somos naturais. As pessoas naturais é que não nos entendem, não compreendem as coisas do Espírito, não compreendem as coisas espirituais, porque eles não têm o Espírito Santo igual a gente para dar o discernimento a eles. Então é bem verdade que nós somos salvos pela loucura da pregação. Então que venhamos cada dia mais dar crédito à voz do Senhor. Que cada dia possamos abrir o coração para Deus e sempre evitar de ser natural. Porque a pessoa é espiritual, mas se a pessoa teimar e desobedecer a Deus, não dá crédito à voz de Deus, ele sai do espiritual e vai para o natural. E aí não compreende as coisas do Espírito. Mas que nesta hora, neste momento, você que não compreende as coisas espirituais, que você venha compreender, que você venha sair do natural e venha para o espiritual, para ter o discernimento, para receber aí a revelação do Espírito Santo. Porque quando você já está no mundo espiritual, você já faz plano de Deus, você já é um filho de Deus, um herdeiro do céu. E quando você está no mundo espiritual, você tem o Espírito Santo para o discernir, porque você também está sendo espiritual. E o natural, ele vai continuar na sua natureza, na sua rebeldia, desobedecendo a voz de Deus, não crendo na palavra de Deus, fazendo tudo errado e aí por diante. Mas a pessoa que é espiritual, ela pode até errar. Quem é espiritual a gente erra também. Mas a pessoa que é espiritual, o Espírito Santo de Deus não faz isso, que eu não me agrado. O Espírito Santo começa a nos ajudar, começa a nos aperfeiçoar na nossa fraqueza, nos dá força, nos dá ânimo e nos dá coragem. Então nunca esqueça, irmão, o crente é salvo pela loucura da pregação. E o crente também é bem-aventurado, porque o cristão ele crê naquilo que os olhos não vê, não enxergam. O cristão ele crê pela fé, pela loucura da pregação. Então o cristão ele crê pela fé. O cristão ele não vê. Tem coisas na nossa vida de cristão, que a gente não contempla com os nossos olhos. Mas a gente crê. A gente crê porque a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento. Porque nós somos espirituais. E quem é espiritual, ele tem o discernimento do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, meu irmão. Saiba e entenda a diferença de quem é natural e de quem é espiritual. Quem é natural, ele nunca vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Nunca vai compreender a palavra de Deus. Mas a pessoa que é espiritual, ela tem o Espírito Santo de Deus, também tem a revelação da palavra. E quando temos a revelação da palavra, a gente se mantém com o Espírito Santo dentro de nós. A gente dá crédito à pregação, a gente dá crédito à voz de Deus. E a gente dando crédito à voz de Deus, obedecendo a voz do Papai do céu, a gente sempre vai estar no mundo espiritual. E a gente estando no mundo espiritual de Deus, a gente tem o discernimento das coisas espirituais, das coisas celestes, daquilo que está preparado para mim e para você. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus abençoe seu familiar, que Deus esteja com você, cada dia mais te dando discernimento, te dando a sabedoria, te dando a revelação do Espírito Santo. E não esqueça, meu irmão, o salvo o crente, o cristão,
ele é salvo pela loucura da pregação. Somos salvos porque alguém lá na cruz do Calvário morreu por mim e também por você. Muito obrigado. Não te esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aí o seu like, ative o sininho e também deixa o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço do seu irmão em Cristo. Que Deus abençoe.